Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui todos os dias a gente faz um estudo mais aprofundado sobre as realidades do mundo espiritual, sobre a vida após a morte, mas principalmente sobre reforma íntima, evolução moral. E colocar em prática essas lições do Evangelho não é tarefa fácil. A gente tem que estudar bastante, se aprofundar, ir nos textos, ver o que já foi deixado para nós, e assim, aos pouquinhos, a gente colocar em prática, dentro daquilo que a gente dá conta, um passo de cada vez. E estudar bastante para ver se entra na mente, para ver se entra no coração, para que as nossas atitudes consigam refletir o Evangelho, que a gente seja o Evangelho, né? Que o Evangelho é uma obra viva. Não é Santo Agostinho que fala, Santo Agostinho ou São Francisco, cuidado com a sua vida, às vezes é o único evangelho que as pessoas podem ler. Então é necessário a gente estudar bastante, tentar se aperfeiçoar para poder colocar em prática na nossa vida, mas não é tarefa fácil. E hoje, aí eu venho aqui com a intenção de estudar todos os dias e para ter essa disciplina, eu me comprometi a gravar para vocês todos os dias, mas venho aqui sempre como aprendiz, estou aprendendo, estou tentando colocar em prática. E tem que começar pelo básico, pelo estudo. É necessário estudar bastante, se aprofundar. Pra gente, tem muito conhecimento aqui. Jesus passou na Terra 2000 anos e até hoje a gente ainda apanha para colocar em prática as leis do amor e da caridade que ele deixou. Até hoje a gente tem dificuldade para entender a grandeza desse Espírito que passou aqui na Terra. Então, a gente tem que fazer aquilo que a gente dá conta, não é que a gente vai se tornar perfeito, não. Mas a gente tem que fazer aquilo que dá conta. E estudar, a gente dá conta. Fazer uma oração, a gente dá conta. Então, a gente não é exigir da gente a perfeição, mas a gente não pode se omitir daquilo que a gente já dá conta de fazer. Então, vim aqui compartilhar com vocês meus estudos. Vamos compartilhar isso aí. Compartilhem para as outras pessoas, curtem, comentem. Se inscrevam no canal. Eu acho que hoje em dia é necessário levar essa mensagem do Evangelho para mais e mais pessoas, essa mensagem de paz e de esperança, de reforma íntima. A dor é obrigatória, mas o sofrimento é opcional. E quando a gente vive com o Evangelho, parece que a gente diminui o peso do nosso sofrimento, porque a gente percebe Deus é amor e a gente começa a entender a grandeza de tudo que nos acontece. Então, assim, é necessário a gente criar uma imensa corrente do bem, para levar a mensagem do Evangelho para as pessoas. E hoje eu vou estudar aqui o livro Pão Nosso, psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, e a lição 178, Combate Interior. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Aí, Paulo, Carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 30. Ou seja, primeiro ele viu o combate interno, e agora o combate já estava nele, né? Em plena juventude, Paulo terçou armas contra as circunstâncias comuns, de modo a consolidar a posição para impor-se no futuro da raça. Pelejou por sobrepujar a inteligência de muitos jovens que lhe foram contemporâneos. Deixou colegas e companheiros distanciados. Discutiu com doutores da lei e venceu-os. Entregou-se à conquista de situação material invejável e conseguiu-a. Combateu por evidenciar-se nos tribunais mais altos de Jerusalém e sobrepôs-se a velhos orientadores do povo escolhido. Resolveu perseguir aqueles que interpretava por inimigos da ordem estabelecida e multiplicou adversários em toda a parte. Feriu, atormentou, complicou situações de amigos respeitáveis, sentenciou pessoas inocentes a inquietações inomináveis, guerreou pecadores e santos, justos e injustos. Surgiu, contudo, um momento em que o Senhor lhe convoca o espírito a outro gênero de batalha, o combate consigo mesmo. Chegada essa hora, Paulo de Tarso cala-se e escuta. Quebra-se-lhe a espada nas mãos para sempre. Não tem braços para hostilizar, e sim para ajudar e servir. Caminha modificado em sentido inverso. Ao invés de humilhar os outros, dobra a própria serviço. Sofre e aperfeiçoa-se no silêncio, com a mesma disposição de trabalho que o caracterizava nos tempos de cegueira. É apedrejado, açoitado, preso, incompreendido muitas vezes, mas prossegue sempre ao encontro da divina renovação.
Se ainda não combates contigo mesmo, dia virá em que serás chamado a semelhante serviço. Ora e vigia, prepara-te e afeiçoa o coração à humildade e à paciência. Lembra-te, meu irmão, de que nem mesmo Paulo, agraciado pela visita pessoal de Jesus, conseguiu escapar. Paulo, para quem não sabe, ele era judeu e romano. Ele nasceu em Roma. Então ele perseguia muito os cristãos e ele achava que ele estava fazendo o correto, ele achava que os cristãos eram pessoas ruins. E até que um dia, e ele era muito cruel com os cristãos. Até que um dia Jesus apareceu para ele e falou: Paulo, por que me persegues? Ele estava perseguindo um cristão, discípulo de Jesus. Paulo não conheceu Jesus pessoalmente. Ele apareceu, foi séculos depois da morte de Jesus que Paulo apareceu. E aí Paulo ficou cego depois dessa aparição de Jesus. E Jesus mandou ele na casa do discípulo que ele estava perseguindo. E apareceu para esse discípulo e falou assim: vai aparecer, era Saulo. Saulo vai aparecer aqui, eu gostaria que você curasse. Mas como, mestre? Ele está me perseguindo, ele está nos matando, você quer que eu cure? Sim, eu gostaria. E esse discípulo, Ananias, eu acho. Olha a obediência, né? Olha como é que é a confiança em Jesus, a confiança em Deus. Ele foi lá e curou Paulo, mesmo sabendo que ele estava procurando ele para matá-lo. E Paulo, a partir desse dia, foge para o deserto, fica 3 anos no deserto, porque ele, de perseguidor de cristão, ele se tornou o maior cristão de todos, ele fez uma grande reforma íntima, e ele começou a combater o mal dentro dele. E ele se tornou embaixador do cristianismo, né? Porque ele, como romano, ele tinha acesso para levar o conhecimento, o ensinamento de Jesus entre os romanos. E Roma, naquela época, dominava o mundo inteiro, chegou em Roma, conquistou o mundo inteiro. E assim o cristianismo se espalhou por todo o mundo ocidental. Mas Paulo, quando ele perseguia os cristãos, ele achava que ele estava fazendo correto, ele achava que os cristãos eram ruins. E depois, ele era um espírito elevadíssimo, que estava errando por ignorância, achando que estava fazendo correto. Veio a aparição de Jesus, Paulo se corrigiu e começou a trabalhar com o mesmo afinco para espalhar o cristianismo. E aí tem uma frase, eu acho Paulo muito gente como a gente, ele é muito humano. Aí tem uma frase dele, assim, desesperado, fala: Senhor, não é o bem que quero e faço, mas é o mal que não quero e ainda faço. E é muito da gente, né? Porque a gente erra por ignorância. Então, a partir do momento que a gente está no Evangelho, a gente tem que combater as trevas em nós, as sombras, o tempo inteiro. Ainda tem muita coisa a ser sublimada, ainda tem muita coisa a ser conservada, mas que a gente se inspire em Paulo. Jesus é o nosso mestre, é o nosso guia, mas Paulo, muito humano, muito parecido conosco, cheio de defeitos, equívocos, e se tornou quem se tornou. Então, acho que a ideia é a gente se comprometer com o Evangelho, querer ser pessoas melhores e ter sempre em mente que a batalha é nossa conosco, nunca é nossa com os outros. Então é isso, espero que vocês gostem, curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Beijo! Fiquem com Deus!